Alô? Voltou a ter som? Alô? Alô? Oi, Voltou a ter som? eu ouvi. Voltou? Voltou? Aê! Melhor. Aê! Voltou. Boa. Ah, tá difícil aqui, cara. Hoje tá difícil. Verão, eu odeio verão. Quando começa a entrar o verão, as coisas param de funcionar. Uma maravilha. Ah, tá. Então, provavelmente você não ouviu nada desde quando eu voltei, né? Estava mudo. Pra variar. Ah, da hora que o meu tablet agora parou de Quando funcionar também. Eva Karen Tenson olha o olhar dela de como foi tudo como planejado. Foi. Agora tenho É que culpa fazer dela. outro plano. Ah, o pior de tudo é. O meu tablet parou aqui, ele não tá carregando também a desgraça da live. Pra eu poder ver. Então, whatever, vamos que vamos. Se tá funcionando aí, tá funcionando. Se você parar de me ouvir, você me avisa aí que a gente continua. Então, vamos voltar lá pra onde estava. Criei a tabela raça. Dei aquele create table. Vamos dar um Ctrl Z aqui. Criei a tabela tutor. Create table tutor. Aviso sim continuando a programação. Mais uma vez, estamos de volta com a programação normal do nosso canal. Programar. Beleza. Vamos lá. Create table, nome da tabela, abre parênteses, nome da coluna, tipo da coluna, define que ela não pode ter nulo, define que ela é uma chave primária. Ao definir que ela é uma chave primária, ele vai assumir que ela não pode ter repetidos. Aí aqui, bota a vírgula, segunda coluna. Nome, tipo da coluna e o tamanho dela. Beleza, executei isso daqui. Fui verificar se estava certo. Para verificar se estava certo, eu olhei aqui do lado, vi que estava certo. Ela criou, apareceu aqui. Você vai ter aqui o DBO, tutor. Aí aqui tem as colunas dela, PK, int, não nulo, varchar, int. Enfim, tá tudo aí. Só que você também pode vir aqui e rodar um select para ver se tá tudo certo também. Select. O select é uma consulta, né? Ele vai fazer uma consulta a esse banco de dados. Select, asterisco, traz todas as colunas, from, nome da tabela. Seleciona tudo da tabela, tutor. Mandei executar, não me trouxe nada, porque realmente não tem nada na tabela, mas ele já me trouxe aqui as colunas que existem, a code tutor e o nome. Então, tá tudo certo. Agora vamos complicar um pouquinho mais, porque eu vou fazer essa tabela aqui, que é relacionada com as outras duas. Então ele vai ter aqui uma chave estrangeira. A chave estrangeira eu não lembro como é que faz. O tutor for unir Latotep 20 não é suficiente. No caso, se o tutor for o Nyarlathotep, a gente vai ter uma questão importante, porque o Nyarlathotep tem muitos nomes. Ele tem 999 nomes, se eu não me engano, e 999 rostos. Então, o ideal seria eu criar uma tabela de nome. Isso mesmo. Então, ainda tô lembrando. Seria eu criar uma tabela de nomes, onde um proprietário poderia ter um ou mais nomes. Aí seria uma relação de um para muitos. Entendeu? Ah, maluco. Aí ele poderia ter quantos nomes ele quisesse. E é isso. Mas por enquanto, Nyarlathotep vai ter que ter um nome só. Assim, a gente também teria esse problema aqui com 20 se fosse, por exemplo, o Dom Pedro. Dom Pedro tinha um nome gigantesco. Eu acho que ele precisaria ali de uns 100 caracteres. Beleza. Vamos continuar aqui. Vou criar essa tabela cão. Eu não me lembro
como eu faço uma chave estrangeira. Eu lembro como eu faço a chave primária, então vamos fazer a parte da chave primária aqui. Create table, cão, cal, porque não usamos acentos. Abriu aqui, quad cal, int, not null, primary, e beleza. Criamos aqui a quad cal. A gente vai criar o nome cal, nome, varchar 20. Aqui ele está pedindo varchar 20. Ele está pedindo varchar 20. A gente vai criar aqui o nome pai. Eu não sei porque que tem essa coluna nome pai, não sei o que ela representa, se é o pai do cachorro, se é o nome do tutor, eu não faço a mínima ideia, mas tem uma coluna nome pai. Se essa coluna nome pai for um cachorro também, o ideal seria cadastrar um outro cachorro. Fica. Se ela for nome pai, for o nome do pai cachorro, o ideal seria cadastrar um outro cachorro e relacionar cachorro com cachorro. Aí tá uma coisa interessante. Você pode, na a própria tabela, referenciar a própria tabela no SQL, que é uma coisa bem interessante, é uma coisa bem legal. Então, tipo, você pode ter uma referência 1 para 1 ou 0 para 1 entre cão e cão. Então você teria um código dentro da coluna código. É bizarro, você parou pra pensar nisso, cara. Porque cão se relaciona com cão e fica bizarro. A representação aqui seria literalmente: sairia uma linha da coluna cão, subiria aqui e desceria de volta para a coluna cão, com 1 para 1. Iria resolver o caso do nome pai aqui, se o nome pai for o nome cão. Agora, se o nome pai for do pai pet, o do tutor, não faria sentido ele estar aqui, porque ele já ia estar aqui na propriedade. Então, vamos seguir o que está aqui. Não faço a mínima ideia do que raios é o nome pai, é só uma tabela aqui, uma coluna que está aqui, na propriedade. Vamos respeitar. Ela é varchar 20 também. Varchar é junto. Beleza. Agora vem a questão aqui que eu não lembro. Como que eu faço uma chave estrangeira? Vamos procurar aqui. Vamos lá no senhor Google. Create table SQL server foreign key. Me perdoe meu inglês, porque eu gosto de falar inglês ruim. Eu gosto de falar foreign key. Mas eu sei que é foreign key. Foreign. Você não fala o G. Beleza. Abrimos aqui e tal. Aqui a gente vê como é que ele faz. Foreign key. Nome da... Isso aqui é do MySQL, né? O nosso é o aqui de baixo. Foreign key, reference, person. Aí. Então vamos lá fazer a mesma coisa aqui no nosso. A gente tem duas chaves estrangeiras no nosso exemplo aqui. A code raça e a code prop. Aí que tá o porquê que eu falei que eu poderia ter deixado só code aqui. Porque, como eu vou fazer aqui, eu vou criar o nome da tabela aqui, code raca. Code raca, ela é uma foreign key. Foreign key. Porém, eu escrevi errado. Não, eu inverti o G e o N. Foreign key. E a gente diz de onde que ela vai referenciar. A gente bota o referências. E o que ela referencia? No caso aqui é a tabela raça, code raça. E aí é que tá. Por que ele tá me reclamando aqui? Ah tá, porque eu esqueci de colocar aqui que ele tem que ser do tipo int. Ele sempre tem que ter um tipo. É que tá. Eu não precisaria ter o mesmo nome aqui e aqui.
Poderia ter dado um nome aqui e referenciar qualquer outra coluna lá. Mas, convenhamos, é o ideal e o melhor é código raça, referenciar código raça, porque fica direto ali, fica mais fácil de ler. E vamos fazer a mesma coisa pro tutor. Código tutor, int, que é o tipo, porém aqui, referências, tutor, código tutor. Beleza. Vamos mandar executar isso daqui, mais uma vez. Estamos na tabela certa, né? Estamos aqui na associação secreta de cães. Vamos executar. Comando concluído com êxito. Vamos atualizar aqui. Atualiza, 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 atualiza. Atualiza. Tá aqui. Criou a nossa coluna cães. Vamos dar um select e ver se ficou certo. Select. Asterisco. From. Cão. Executa. Tá aqui. Código cão. Nome. Nome pai. Código raca. E código tutor. Executou tudo certinho. Vamos lá. Continuando aqui. Aqui a gente vai ter a mesma coisa que eu tive com a cão. Essa tabela participa, ela depende de cão e depende de competição. Então, o ideal aqui é eu pegar e criar essa competição primeiro. Então, vamos lá. Create table. Aqui eu já tô lembrando de cabeça, já tô pegando. Vocês também já devem ter decorado create table. Create table competicão. Abriu parênteses. Código competicão. Int not nu. Primary key. Beleza. Aí aqui a gente também tem o nome competição. A gente vai deixar só nome. Varchar é 20 também. Varchar 20. Beleza. Executou. Fez tudo certo. Você já deve lembrar o select. Não vou nem fazer o select. Agora, vamos tentar fazer essa chave primária composta. Eu não lembro como é que faz uma chave primária composta. Então, eu vou procurar aqui no Google. SQL Server. Eu não lembro como é. SQL Server chave primária composta. Beleza. Vamos pegar aqui no Stack Overflow. Pegar aqui no Stack Overflow, vamos direto lá para a resposta, se é que tem alguma. Você não poderia chamar um objeto de outra tabela, tipo o nome cal de cal ao invés de criar a coluna cal. Sim e não. Que é que tá? Eu tenho que referenciar qual tabela. Então eu vou ter que ter pelo menos a coluna code cal. Mas eu posso sim buscar um campo de outra tabela. Para isso a gente usa o join. Já que você tocou no assunto, vamos mostrar como é que é um join. Aqui a gente tem a cão. Eu vou buscar o nome do tutor. Você vê como é que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui select, assim, mais uma vez, tem várias formas de fazer isso. Eu vou fazer de duas aqui para ficar mais claro. Eu vou pegar aqui select, eu vou select asterisco, from image, disfarce, vocês não fizeram, não viram isso. Costume. From cão A, raça, vou pegar da raça B. O que eu fiz aqui? Eu dei um select asterisco from
Valid object. Enfim, ele tá reclamando aqui, deixa ele reclamar. Cão A, raça B, cão. Eu peguei o nome da tabela, eu defini um alias para essa tabela, que é um apelido para ela aqui dentro dessa consulta. A vírgula, raça B, também um nome aqui, um apelido para ela aqui dentro. Aí, você pode fazer da seguinte forma: where a ponto code raca é igual a b ponto code raca. E aí o que eu fiz aqui? Eu fiz uma relação entre a tabela cão e a tabela raça. Aí eu posso pegar o nome da raça aqui, eu posso b ponto nome. Ele vai me retornar o nome da raça. Aqui ele não retornou nada porque não tem nada nas tabelas. Outra forma de fazer isso seria usar o join. Que é outra coisa que eu também não me lembro como é que faz, mas mentira, eu lembro sim. Asterisco cão A join faca B on A ponto pode faca igual a B ponto code. Assim, é a mesma coisa. A única coisa que muda é o modo como você escreve. No final, as duas vão retornar a mesma coisa. Aí aqui, a vantagem do join é que você tem left join, inner join. Você tem vários tipos de join que você pode usar e cada um deles vai fazer de uma forma um pouquinho diferente ali. Aí vai do que você precisa fazer. Você precisa só trazer, qualquer um dos dois serve. Você precisa trazer de uma forma específica. Um vai fazer o join trazendo só o que tá lá, outro vai trazer de outra forma. Depende do que você quer fazer. Mas ambos vão fazer a mesma coisa e vai retornar o nome da raça. Aqui você vai sempre B, que é o alias que você deu aqui, o apelido, ponto, a coluna que você quer. Você também pode fazer aqui, por exemplo, b.nome as nome raça. Que aí eu peguei o b.nome e dei um apelido para ele aqui dentro. Quando você executar aqui, ele vai trazer aqui embaixo a coluna com o nome que você deu para ela. Você pode, por exemplo, vírgula a ponto asterisco. A ponto asterisco. E como faz a relação de 0, 1, 1, 1, N1? Então, a relação a gente já fez quando a gente criou a tabela. Então, por exemplo, a relação 1 para 1, ela existe ali quando eu criei a tabela e coloquei a foreign key de cão dentro da raça. Na verdade, aí é de 1 para N. A relação... É isso, basicamente. O join, eu vou pegar aqui o exemplo que eu tava aqui. Nesse create table aqui. Quando eu criei a chave estrangeira dele, a foreign key, eu já defini essa relação, que é um para muitos. A relação 1 para 1 ali, basicamente, ela na teoria não é uma relação que vai existir ali. Você raramente vai ter uma relação de 1 para 1. E basicamente, se faria ela, você colocaria a chave primária nas duas. A chave estrangeira de uma na outra ali, dá para fazer uma relação de 1 para 1. Você vai ter muita relação de 1 para muitas. Mas basicamente é ali que você faz a relação. Aqui, o que eu fiz aqui no select com o join, eu estou usando as relações que já existem para poder buscar as informações na tabela. Então as relações já foram criadas, elas já foram programadas. O join, ele usa essas relações. Aí aqui ele diz qual campo se relaciona com qual campo. Eu poderia, por exemplo, aqui usar o campo nome. Eu poderia usar todos os cães que têm o mesmo nome da raça. E eu me trazer aqui todos os cães que têm o mesmo nome da raça. Mas aqui o on, ele diz qual é o campo que relaciona as duas tabelas, basicamente. Acho que é isso. Deu para entender? Mais ou menos? Que assim, a relação mais difícil de você fazer. Sim, entendi.
A relação mais diferente de você fazer é a de muitos para muitos. Porque a relação de muitos para muitos, você necessita de uma tabela auxiliar para fazer ela. Todas as outras, a relação são feitas direto. Você põe a chave estrangeira em uma tabela, você põe a chave estrangeira em outra tabela e cria a relação delas ali. Aí isso aí você cria com a foreign key e a primary key. A primary key de uma tabela vai ser a foreign key de outra tabela. Então a chave primária da tabela raça se torna a chave estrangeira na tabela cão. E ela que diz que existe uma referência ali. E quando eu poderia simplesmente ter vindo aqui e colocado o código raça dentro da cão, como um campo qualquer, e preencher com os números. Quando eu setei que ela é uma chave estrangeira, ela me obriga que toda vez que eu for incluir um valor dentro dessa tabela código raça na tabela cão, ela tem que existir na tabela de raças. Então, se eu não tiver o código raça 1 na tabela raça, eu não posso inserir 1 na tabela de cão. Ele tem que existir lá para poder funcionar. É basicamente para garantir. Você consegue fazer essa relação sem ter a chave estrangeira. Só que a chave estrangeira serve para garantir que essa relação é uma relação válida. Ela é uma validação. Que a ideia de tudo isso é você garantir que seu banco de dados é confiável. Você não tem um banco de dados que está com tudo perdido, que você não pode confiar que o valor 1 representa 1, que o valor 2 representa 2. O banco de dados ele tem que ser confiável. Por isso que a gente usa a chave estrangeira, a gente seta como not null, a gente seta tamanho do campo. Tudo isso para garantir a confiabilidade das informações que estão no banco. A mesma coisa parte da programação. Você tem que validar a entrada de dados para poder garantir que o seu banco de dados é confiável. Senão é um BO. É um BO desgraçado. Mas continuando. Vamos fazer essa relação aqui que você vai entender melhor aqui. Eu criei a competição. Criei cão. Tem essa tabela aqui. Eu achei como é que faz uma chave estrangeira. Achei uma bagunça. Que é esse alter table aqui, add constant, chave composta, primary key, key clustered, add forte, add fraco. Dificuldade. O negócio que eu já fiz tudo isso, o meu problema é entender, mas sem fazer. Isso que é a questão, cara, que realmente eu acho que quando eu comecei a programar assim, e até hoje, primeiro eu aprendo a fazer. Entender o conceito por trás das coisas é mais complicado. E eu acho que quando você entende o conceito, porque assim, você aprende a fazer, você faz. Só que depois que você aprende o conceito por trás, você entende que aquilo que você fez podia ser feito melhor. E eu acho que aí é que a coisa fica bonita. Que você entende o porquê. Então eu vou pegar pro meu caso. Eu trabalho com isso há muito tempo. Muito tempo não, faz uns anos já. Na aula prática, tirei 10 na prova, tirei 20 de 100. É nesse esquema. Mas então. Deixa eu tentar aqui ver como é que eu posso explicar os conceitos. É que também tem uma outra questão, né? Que você vê aqui que eu tô fazendo. Eu tô criando tudo aqui, eu tô procurando no Google, eu tô buscando como é que faz. Porque, como eu falei, eu não decorei nada desses comandos. E muitos deles eu não uso já faz pelo menos uns 5 anos. Esse, por exemplo, de chave estrangeira, eu nunca usei na minha vida. Eu sei que existe, mas eu nunca usei. Então, e eu também nunca fiz questão de decorar, porque eu sei que tem o Google aqui, eu sei que tem documentação, eu tenho livro, se eu precisar eu vou achar em algum lugar. Eu sempre foquei em entender o como fazer as coisas e o que eu consigo fazer. E é por isso que, por exemplo, no seu caso aí, eu acho que deve ser algo bem disso. Na prova prática, você consegue melhor. Porque você tá ali, você tá vendo
Você tem a IDE que tá ali, ela vai te auxiliar, ela vai ter um autocompletar. Só que chega na hora da prova teórica, normalmente você faz no papel, sem consulta, sem nada. Aí é decoração, cara. Você tem que decorar comando, você tem que decorar código e vai por mim. Decorar essas coisas, cara, é muita coisa pra decorar. A gente decora pra fazer a prova. Na vida real, não se preocupa. Na aula prática você faz e não sabe o que está fazendo e se roda não toca mais. É bem dessa também, cara. É bem dessa. Eu lembro que na época da faculdade eu fiz um trabalho em grupo que um cara fez parte do código, funcionou, o cara botou um comentário em cima. Não mexa nessa desgraça por nada nesse mundo. Está funcionando e eu não sei como. E a gente não mexeu mais, porque estava funcionando. E ficou. Aí é que tá. Uma dica que eu dou pra isso, pra melhorar essa questão aí de você saber fazer na prática, mas na teoria você não entender direito, é ler. E assim, não ler código, não ler coisa dinâmica, ler teoria. Por exemplo, uma coisa que me fez entender muito melhor como programar foi começar a estudar sobre orientação a objeto. Porque professores de programação ficam rindo ao corrigir trabalhos de código. Exato, cara. O professor fica rindo, se for gerente, ele fica puto. Ele fica muito puto. Mas voltando aqui, uma dica que eu dou. Pega coisa pra ler, tipo, teoria. E é realmente teoria, tipo, coisa que não é necessariamente código. Por exemplo, orientação a objeto. É legal você ler sobre o conceito da orientação ao objeto, porque ela vai te dar o background para você entender o que você está fazendo no código. Ou, por exemplo, no SQL, você estudar o como é o conceito das relações entre tabelas. O porquê que é feita a relação, de onde veio a ideia da relação, o porquê que essas coisas foram criadas. Até mesmo ler sobre a história do como isso foi criado. Que te ajuda a entender como as coisas funcionam. E é daí que vem a parte da teoria, porque a teoria você não precisa saber na prática. Você precisa saber a ideia. Você tem que ter a ideia na cabeça e daí você busca as ferramentas para fazer ela funcionar. Então, que nem coisa que mudou minha vida de verdade foi entender melhor o orientação a objeto. Que para mim classe era classe, era uma coisa simples. Eu estudei no colégio, eu vi orientação a objeto, vi engenharia de software, vi tudo isso na faculdade. Só que lá na época, cara, entrou por um cérebro, entrou por um ouvido, passou no cérebro ali e saiu pelo outro. Anos depois eu fui precisar disso, eu tentei buscar de cabeça, eu falei, cara, eu não lembro. E o pior de tudo, quando eu fui estudar, eu comecei a lembrar. Só que eu comecei a lembrar e, tipo, cara, eu entendi muito errado na época. Os conceitos eu entendi completamente errado. E isso é uma coisa que só a experiência da minha vida de ter programado me fez ter a noção de que eu tinha aprendido errado. E se eu tivesse lá na época terminado de ler e ter ido ler os livros que eu li hoje, eu ainda ia ter entendido errado. Porque o conceito estava errado na minha cabeça. Então eu tive que esquecer aquele conceito para poder reaprender ele da forma certa. O cérebro falou, não entendi isso aqui, guardo aonde ficou em desespero e jogou pelo outro ouvido em desespero. Exatamente, exatamente. Sabe, um exemplo claro. Já viu aquela cena de alce viado, né, na rua? Tipo, ele vê o farol do carro, ele tem a escolha, fugir ou pular. Ele escolhe ficar parado e ser atropelado. É exatamente isso. Você tá ali na hora, você buga. Então você tem que dar um tempo pro seu cérebro pensar. Pro seu cérebro digerir as coisas. E principalmente pra ele entender o que é. Porque uma coisa é você fazer. Uma coisa que eu falo e muita gente fala também. Programar, fazer um software, qualquer um faz.
Agora, fazer um software bom, com código bem feito, que dá para ter manutenção, escalável, não é qualquer pessoa que faz. Tanto é que eu falo que eu pego um código de 1 ano atrás meu e um código meu hoje, eu quero chorar vendo meu código, cara. Sabe aquele meme clássico do cara que pega e fala, maluco, ele abre o código lá, mano, que desgraça, quem foi o filho da puta que fez isso daqui? Olha essa merda, como tá mal escrita. Ah, pera, fui eu que fiz. É isso. E assim, vou dar a notícia ruim. É isso pro resto da sua vida, porque você tá sempre aprendendo. Exatamente, eu olho e vejo um hieróglifo. Exato, cara. E assim, vai ser assim pro resto da sua vida. Você tá sempre aprendendo, você vai ter sempre coisa nova, você tá sempre evoluindo. Eu falo que você fica preocupado quando você olha pro seu código e você olha pra ele e fala, ah não, até que tava bom, né? Porque aí é sinal de que você não melhorou nada. Mas se você tá melhorando ali, se você tá entendendo, Hoje em dia sou mais organizado e sei achar as coisas. exato. Essas coisas você vai pegando na prática. E é isso, cara. Você melhora dia após dia. Né? Em tudo. Não é só em programação, na vida. É que eu falei, e assim, pra decorar a teoria, pra ir bem em prova teórica, lê. Lê, 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 lê. E assim, não é ler código, não é ler coisa prática. É ler teoria. É entender o por trás. Vou dar um outro exemplo também, cara. Cara, o que eu já fiz de enrolar a pessoa em entrevista de emprego, de tipo coisa que eu nunca tinha visto na vida, mas bater o olho e ter a noção de como que é aquilo. Meus antigos programas, eu acho que estava tentando invocar um primo seu. Cara, é nesse nível, velho. Eu vi um meme recentemente que era a diferença pra você saber se você ainda era júnior, pleno ou sênior. E a forma que a pessoa disse era mais ou menos assim: se você é júnior, as outras pessoas ficam indignadas com seu código. Se você é pleno, ninguém fica indignado com seu código. Se você é sênior, você fica indignado com o código dos outros. E é exatamente isso, cara. E assim, às vezes você pega uma coisa sua mesmo. Que nem. Eu, eu entrei, eu comecei a trabalhar fazendo relatório. E, cara, na época, meu relatório era uma merda. Mas eu olhava e falava, consegui fazer, tá bom, tá ótimo, tô feliz. Hoje eu olho, eu pego um relatório meu, eu abro o relatório e eu falo, eu vou melhorar esse relatório aqui. E tipo, antigamente eu não fazia a menor ideia que dava pra fazer as coisas que hoje eu consigo fazer. Então, por exemplo, hoje eu já penso, cara, esse relatório aqui, se eu fizer aqui, eu puxar essa classe pra cá, eu quebro essa classe aqui em duas, eu consigo reaproveitar isso aqui, eu consigo puxar daqui pra cá. Então, hoje eu já tenho essa visão. Uma coisa, por exemplo, uma ideia que eu tenho que eu sei que dá pra fazer, eu não sei até que ponto eu poderia fazer, que eu nunca pensaria há muito tempo atrás. Na faculdade tinha que excluir um cliente e eu vi o cara digitando delete cliente. Nesse dia entendi um assassinato tendo autocontrole. Cara, é bem dessa, cara. Bem dessa. Ó, uma outra que eu peguei há um tempo atrás. Um cara botou um comentário num código da empresa, cara. Um bagulho sério. O cara botou o comentário. Alterar no mês que vem. O cara tinha chumbado o código e no mês que vem ele ia entrar lá no fonte e mudar o mês. Na mão. Tipo, cara, por que tu fez isso? Ou também o cara meteu um if true igual a true. Tipo, true 1 igual a 1. Eu já vi direto isso, cara. E assim, a gente vê muito isso, porque normalmente as pessoas estão aprendendo, as pessoas estão começando. E a gente sabe programar, a gente sabe a lógica, mas a gente não sabe as melhores práticas.
Às vezes até a gente sabe as melhores práticas, mas a gente nunca colocou elas em prática. Por exemplo, uma coisa que não entra na minha cabeça. A gente vê por onde os Júnior passaram. Sim. E assim, eu gosto de meter na cabeça que a gente sempre é júnior em alguma coisa. A gente sempre é novato em alguma coisa. Sempre vai ter alguém que vai entender menos de alguma coisa que a gente, e sempre vai ter alguém que vai entender muito mais do que a gente. Eu, por exemplo, eu não entendo nada de inteligência artificial. Eu olho para aquilo ali, eu sei a teoria, eu já li sobre aquilo, já fiz curso, mas nunca entrou na minha cabeça. Eu não faço. Eu sei que dá para fazer, eu sei o que é, mas não faço. Eu entendo os códigos que eu faço. Cara, deixa eu ver se eu consigo te dar alguma dica para entender seus próprios códigos. Eu vou te dar uma dica. Pega eles, esconde eles num canto, espera 1 semana, 2 semanas pra você esquecer eles. E depois vai dar manutenção neles. Se você conseguir dar manutenção neles, é porque você tá entendendo seus códigos. Se você não conseguiu, você vai ter que analisar esse código. E você vai ter que entender o que ele é. E aí você vai aprender muita coisa. E aí você vai aprender que você vai parar de colocar a variável x e você vai colocar o nome daquela desgraça daquela variável para daqui 1 semana você lembrar o que era aquela variável. Você vai começar a organizar o seu código melhor para ele ficar mais legível e ter uma lógica dentro dele. Mas principalmente o que ajuda bastante na leitura do código é nome de variável, nome de método e nome de classe. Que o ideal é que eles descrevam bem o que cada coisa faz. Eles descrevam bem o que eles são. No começo o alfabeto inteiro ao invés de colocar o nome da variável. Cara, é bem assim. A gente no começo faz assim mesmo. Mas depois a gente vai. Dor de cabeça pra mexer. Ó, uma dica que eu dou de leitura para isso é você estudar Solid, SOLID e Clean Code. Clean Code é o código limpo. Tanto o Solid quanto o Clean Code, eles são basicamente a mesma coisa com nomes diferentes. Eles são padrões e convenções, padrões, métodos. São formas e dicas também. É um manual de como escrever um código legível. Então eles falam muito disso daí, de nome de variável, comentário. Por exemplo, você não precisa comentar o que o código está fazendo. Você consegue, lendo um código, entender o que ele está fazendo, quando ele foi bem escrito, é claro. A variável, o comentário, ele está ali com o objetivo de dizer o porquê aquele código foi feito. Ele é para trazer informações adicionais. Então você não vai colocar no comentário, por exemplo, método de soma. Esse método soma 2 números. Você sabe que o método soma 2 números porque o nome do método é soma e você passa número 1 e número 2 como parâmetro e ele te retorna número 3. Você sabe isso. Você vai colocar ali no comentário, por exemplo, este método de soma foi feito devido a X. Você vai colocar informações adicionais ali. Tanto é que uma coisa que todo mundo diz é o código bem escrito, ele é um código que dispensa comentários. Você raramente vai ver um código com comentário quando o código é bem escrito. Porque você consegue, pelo código, entender o que ele faz e o porquê que ele faz. Vamos pegar, voltando ao exemplo lá do começo da live de uma nota fiscal. Você não vai ter um método que calcule R se chamando o cálculo do INSS, sendo que ele calcula IR. Se ele calcula INSS, você chama ele de cálculo do INSS. Se ele calcula IR, você chama de cálculo do IR. E você tem que deixar claro, por exemplo, se ele recebe parâmetro, você tem que botar o nome do parâmetro. Parâmetro taxa de juros, valor base,
E qualquer coisa desse tipo, de forma que fique bem claro o que é cada coisa. O nome ele tem que deixar claro o que ele faz, o que ele retorna e o para que ele faz aquilo. E isso aí você aprende no Solid. Ultimamente meus códigos são assim, mas demorei mais de um ano para colocar os comentários e uns 2 parar de vez de usar os comentários. Sim. Assim, essas coisas é coisa que leva tempo. E principalmente você pega na prática. É coisa que você vai pegar ali com a galera metendo na tua cabeça e você quebrando a cara. Basicamente. Eu sou bem sincero, cara. Você aprende na faculdade, você não entende por que você tá aprendendo as coisas. A faculdade, curso, ela só te joga ali o que é cada coisa, mas você não entende muito bem o pra que aquelas coisas servem. Você fala, pra que eu vou bater aqui? É mais fácil botar X. Só que aí depois, quando você precisa usar, você entende o porquê que é aquilo ali. Você entende que aquele monte de coisa lá não saiu do nada, tem um porquê. O problema é que, eu vou ser bem sério com você, tem muita gente que até hoje não entendeu, tá? Tem muita gente que tá programando aí há 30 anos e ainda não entendeu. É. E aí é outra coisa que você pega na vida aí que ajuda bastante. Você vai pegar muito código ruim na sua vida feito por outras pessoas. E esses códigos ruins vão te ensinar uma coisa: a entender código. Porque você vai pegar código ruim, você vai ter que analisar para dar manutenção. Você sofre para entender aquele código, mas você tem que entender porque você precisa fazer o trabalho. Só que aí você aprende. Você entende um código mal escrito. Você entende um código bagunçado. Aí quando você pega um código simples, um código bem escrito, você entende tudo. O professor ensinou a importar métodos já prontos, mas antes disso ele ensinou a fazer esses métodos e falou que já estava pronto. Sim. Quando a gente começa a aprender é legal se fazer isso. Tipo, por exemplo, quando eu comecei a aprender Java, já existia como você fazer interface de Java com segura, clique e arrasta. Só que os professores passaram como fazer a interface no código. Então eu digitava ali input, eu digitava botão, você digitava o código de tudo. Eu nunca importei um método pronto graças a ele. Sim. E assim, e é bom disso. Que depois você vai usar os métodos prontos. Só que se você um dia precisar fazer o seu, você precisar mexer no que já existia pronto, você sabe. Agora, se você só aprendeu a usar os métodos que já tá pronto ali, pegou as bibliotecas que já tá pronta, cara, você nunca vai saber como é que ela faz por trás. Se você mudar de biblioteca, você nunca vai conseguir mexer numa biblioteca diferente. Você vai ficar preso àquela biblioteca, aqueles métodos prontos ali, sem saber o que tá acontecendo. É tipo na Matrix. Aquela cena que o Neo desce na sala de máquinas de Zion e o cara fala que algo mais ou menos como: não, porque hoje em dia a gente depende dessas máquinas para viver, mas ninguém quer saber como essas máquinas funcionam. E é basicamente isso. Você vê muito programador, muito designer, muita pessoa que tá mexendo nisso e o cara só sabe usar a biblioteca. Se você tira a biblioteca do cara, o cara não consegue fazer um JavaScript. Eu já peguei cara que ele não conseguia fazer uma tabela no HTML, mas conseguia usar o Node JavaScript para fazer um grid inteiro. Mas ele não sabia o básico, que era o HTML. E isso eu acho que é a parte mais importante, cara. Você vai aprender tudo. Você vai aprender tanto o básico, porque é o básico que vai te garantir o resto, mas você vai aprender a usar o restante. E se você não tiver o restante, você consegue fazer o seu no básico. Que nem um exemplo recente, tem um sistema que eu fiz para minha prima de medicina, é uma agenda para ela. E eu peguei ali um calendário, uma biblioteca de calendário que já estava pronta, já tinha tudo funcionando. Coloquei e tal, funcionou ali por um tempo. Só que depois de um tempo eu falei, cara, isso aqui não tá mais funcionando. Não tá cumprindo com o que eu precisava, não tá servindo aqui. Aí eu fui procurar para ver se tinha outra que ia servir e tal. Não, enfim, não achei nenhuma. Eu falei, ok, vou ter que fazer a minha. Quebrei a cabeça ali por um mês, quebrei, mas
no final eu fiz meu calendário, ficou bonitinho, cumpri o objetivo. Tem coisa ali que eu preciso melhorar nele ainda, talvez um dia eu melhore, mas tá feito. E isso é a importância de você aprender a base, você aprender a teoria, você aprender o de onde as coisas vieram. Você não ficar só no eu sei fazer na prática. Você não ficar. Que nem, por exemplo, você poderia aprender banco de dados só fazendo o banco de dados. Só que você nunca aprendeu o que é um SQL Server. Você não quer aprender a relação entre tabelas. Você ia saber fazer uma tabela, você ia saber fazer um banco de dados, só que você não ia entender o porquê que é importante você ter uma relação muito para muito, o porquê que é importante o not null, o porquê que é importante colocar o tamanho do campo, qual a relação entre o banco de dados e o software, o que é uma tabela, que essa tabela representa um objeto da vida real, um conceito, tem todas essas coisas. Mas enfim. Eu fiz um programa com BD e Orc pro trabalho da minha mãe, demorei 1 mês e meio e olho pra ele hoje e falo pode melhorar. Sim, é desse jeito. Aí uma outra coisa que eu indico para você estudar é TDD, que é Test Driven Development. É Test Driven Development, que é o desenvolvimento de software com ênfase em teste. Principalmente teste unitário. E assim, você não precisa fazer os testes, mas só o conceito dele, o modo como ele é feito, já só a ideia por trás do método já ajuda bastante. Que ele tem a seguinte base, que é você primeiro desenvolve o teste, você pensa primeiro no teste, depois você desenvolve o código, você executa o código funcionando, aí você volta lá para o começo e refatora o código. Então você está sempre melhorando, você desenvolve o teste, desenvolve o código, testa, melhora. Testa, melhora, aí você fica nesse loop. Testa, melhora, testa, melhora, testa, melhora. E a vantagem disso é que você vai ter um código que está sempre melhorando, você está sempre melhorando esse código, e você principalmente você vai ter ali como suporte o teste já pronto. Então você garante o seu teste pronto, já garante que seu software vai estar funcionando depois de todas as melhorias. É TDD, nome disso. Ajuda bastante. E tem várias outras coisas que o TDD traz também. Tipo, ele não sei se todos os TDD fazem isso, mas eu já vi, pelo que eu estudei, é basicamente isso, que é pequenos passos. Você não sai fazendo tudo gigantesco, você vai de pouquinho em pouquinho ali. E isso aí é legal para quando você tem um problema muito abstrato, um problema de difícil entendimento. Você começa pelo pouquinho que você entende. Graças a isso eu fiz um programa que tem update para eu melhorar ele como se fosse a atualização de um jogo. Sim. E aí é o que eu sempre bato nessa tecla. Cara, um software bem feito, você tem que se sentir seguro para mexer. Se você tem um software e você não tem segurança para mexer nele, se você mexe e ele vive dando problema, repensa esse software, repensa essa relação de classe, vê a coesão dele, vê o acoplamento, vê a engenharia do software como um todo ali, que o software não foi feito para você ter problema toda vez que você dá manutenção. Ele é feito para você ter o mínimo de problema, para você ter uma manutenção tranquila, para você conseguir crescer ele de forma tranquila. E tem muita base para isso, tem muita coisa por trás para você chegar nesse ponto. É só procurar. Mas enfim, deixa eu voltar para SQL aqui para eu terminar pelo menos essa tabela aqui hoje. Senão eu vou virar a noite aqui e não termino ela. Enfim, esquece a chave composta. Eu vou continuar da parte que tá aqui, eu vou fazer isso aqui do meu jeito. Vai ficar para uma refatoração a chave composta. Então, beleza. Temos aqui
as tabelas tudo, competição e cão. Então eu vou criar essa tabela aqui, quad cão. Essa tabela participa aqui do meu jeito. Vamos deixá-la de lado aqui. Então, create table. Eu vou até mudar o nome dela, porque como eu disse, eu não gosto desse nome que usa relação como nome. Eu vou criar aqui cão competição. Que fica bem claro que é uma tabela onde relaciona o cão com a competição. Eu vou criar uma chave primária simples para ela. Quad cão competição. Int. Not null. Primary key. Ela vai ter duas chaves estrangeiras, que vai ser a quad cão e a quad competição. Quad cão int foreign key references cão quad cão. E a outra é o código competição int foreign key references competicão. Código competicão. E aqui a gente tem uma última coluna, que é a colocação, que ela é um int de tamanho 2. Colocacão. Colocacão. Int 2. Assim que faz? Não, não é assim. Bem, vamos deixar só como int aqui, 10. Beleza. Executou. Criou. Aí o que eu fiz aqui? Ao invés de eu criar uma chave composta, eu criei uma chave primária normal e montei a referência entre as duas aqui. A chave primária é simplesmente para identificar cada um e as chaves secundárias para identificar a relação entre uma e outra. E acho que é isso. Bem, acho que dá para eu fazer um insert aqui com vocês para entender aqui. Então vamos lá. Agora a gente tem tudo pronto aqui. Cadê? Relatório padrão. Eu não lembro se tinha aqui ou se era em outro programa. Eu lembro que tinha um programinha que ele já mostrava a relação das tabelas. Acho que não é aqui não. Bem, eu vou procurar, depois eu trago aqui. Mas eu lembro que tinha um lugar aqui que ele já mostrava. Acho que era aqui, diagrama de banco de dados. Relatório personal filtro. Enfim. Mas enfim, não lembro onde é que é. Não é um programa de desenho tipo Draw. Não, era um da Microsoft. Você fazia toda a relação dele, ou você pegava a tabela já pronta e ele mostrava esse diagrama aqui do jeito que ele ficou. Eu não lembro como é que era, cara. Faz tempo que eu não faço isso. Mas beleza, o que a gente fez lá nesse código aqui é basicamente isso aqui. Essa relação aqui está feita no banco de dados. Então a gente tem aqui. Deixa eu dar um F5 aqui para poder trazer todas. A gente... Opa, abri errado. Agora sim. A gente tem aqui a tabela raça. A gente tem a tabela proprietário que virou tutor. A gente tem a tabela cão. Tabela cão se relaciona com raça e tutor. Aqui. Ela se relaciona pelas chaves estrangeiras. Essas duas aqui. Aí a gente tem aqui a tabela competição.
tabela competição. A tabela participa, que virou cão competição. Ela se relaciona com a tabela cão e a tabela competição a partir dessas colunas aqui. E é basicamente isso. Tá feito o nosso banco de dados. Agora vamos preencher esse banco de dados aqui. Eu vou começar preenchendo a tabela raça e tutor e competição. São as tabelas que não se relacionam, que não dependem de outras, no caso. Então, vamos lá do modo mais simples. Vamos fazer um insert em cada uma. Se inserir uma informação numa tabela, o comando é insert into, aí o nome da tabela, no caso aqui eu vou começar pela tutor, aí a gente vai abrir aqui a luz, abre parênteses, fecha parênteses. Aqui você tem duas formas de fazer. Você tem que passar aqui, você pode definir aqui quais colunas você quer inserir. No caso aqui, como eu vou inserir valor em todas, eu não vou fazer isso. Senão, mas se eu quisesse, eu poderia vir aqui, insert into cão, nome. Aí aqui eu só precisaria passar o nome o valor para a coluna nome. Só que como eu vou deixar sem nada, eu vou ter que passar todos os valores das colunas. No caso aqui, o tutor só tem uma coluna, né? Só tem a coluna nome. E eu falo uma porque, como a APK é um auto-increment, ela vai incrementar o valor sempre, eu não preciso passar o valor para ela, porque ela é APK. Então eu posso vir aqui e simplesmente fazer isso aqui. Eu posso fazer ou aqui 1, vírgula, João, que aí eu estou passando aqui o valor da coluna código tutor e o valor da coluna nome, ou eu fazer assim, que aí o auto-increment ele vai jogar o valor sempre sequencial. Então, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, vamos inserir isso daqui. Enfim, eu vou ter que passar o código porque eu esqueci de botar o auto-increment. Então, beleza, passo o código aqui. Beleza, inserimos aqui o código tutor. Eu vou inserir na raça também, eu vou usar o mesmo aqui, o mesmo comando aqui, a mesma coisa, só muda o nome da tabela. E aqui na raça eu vou botar Pinter. Beleza. Aí aqui também a coluna competição. Competicão. Aí a competicão aqui, ela tem só nome também, nome e código. Melhor cachorro. Aí aqui uma outra coisa interessante. Campo numérico, você pode colocar direto. Campo texto, você tem que colocar ele entre aspas simples. Senão ele dá erro. Você também pode colocar o campo numérico entre aspas simples, mas não é necessário. Só o campo texto é necessário. Beleza. Inserimos aqui. Então a gente tem cão, a gente tem competição, raça e tutor. Agora eu vou inserir um valor na tabela cão. Insert into cão. Aí aqui a cão, a gente tem o código cão, o nome do cão, o nome do pai do cão, o código da raça e o código do tutor. Então eu tenho que vir aqui, value, aí o nome do cão é Rex, o nome do... não, tem até o nome melhor, Bill, o nome do cão é Bill, bora Bill. O nome do pai do Bill é... o nome do pai do cão é pai do Bill. Pai do Bill. Aí aqui, como o código raça e o código tutor são chaves estrangeiras, eu tenho que incluir valores que existem nas outras tabelas. Então eu só posso incluir aqui no caso o número 1, que é o único código que existe nas outras tabelas. Eu não posso incluir 0, eu não posso incluir nulo, eu não posso incluir
3 tem que ser 1, porque o valor tem que existir na outra tabela. Se não existir, vai dar erro. Então, beleza. Inclui aqui. E beleza. Tá aqui. Agora eu vou inserir uma na cão competição. Cão competição. Aqui é a mesma coisa. Como é chave estrangeira, ele tem que existir nas outras tabelas. Então aqui. 1, 1, 1. E assim, outra coisa importante aqui. Os valores, eles obedecem à ordem das colunas. Então é a mesma ordem que está aqui, é a mesma ordem que vai estar aqui. Tá. Tá aqui na cão competição, código cão competição, código competição e a colocação dele. Ele ficou em terceiro lugar. Cão competição, faltou um O. Beleza. Agora, só para mostrar aqui, vou mostrar aquela relação que eu fiz lá com join. Para vocês entenderem a relação entre as tabelas aqui. Eu vou usar vou partir da tabela de competição, trazendo o nome do cão junto com a competição. Se eu fizer aqui só select asterisco from competcão, ele vai simplesmente me trazer aqui o código da competição e o melhor cachorro. Agora, se eu quiser, por exemplo, trazer todos os cachorros que tiveram na competição 1, eu vou vir aqui e eu vou fazer da seguinte forma. Select asterisco from cão A. Cão A, eu vou deixar cão competcão e competcão. Aí aqui eu vou fazer assim, where cão.codecão igual a cão competcão ponto codecão. Legal que já fica claro, competição de cães. Exatamente, ficou bem, como é que eu posso dizer? Bem didático. Aí aqui, beleza. Eu tô fazendo a relação entre as tabelas aqui. Aí aqui eu vou colocar um end. Cão, competcão. Ponto, code, competcão. Igual a competcão. Ponto, code, competcão. E assim, eu gosto de fazer dessa forma aqui, porque fica bem claro para você ver como funcionam as relações. Onde eu tenho aqui o select asterisco from cão, competição, cão competcão e competcão. Aqui estão as três tabelas que eu estou usando nessa consulta aqui. E aqui você põe a relação entre elas. Where define os parâmetros da relação, da consulta. Aí aqui você relacionou que você vai buscar dessas tabelas, onde cão codecão tem que ser igual a cão competição codecão e cão competição codecão tem que ser igual a código competcão. Então os códigos têm que ser igual em ambas as tabelas, e aqui ele também tem que ser igual na relação de lá. Então se eu vier aqui e executar esse código, ele me traz aqui todas as informações. Agora eu vou fazer da seguinte forma. Eu quero ver só o nome do cão e o nome da competição que ele participou. Então eu vou vir aqui, cão.nome cão,
vírgula, competicão, Então era isso ponto, que eu fazia. nome. Agora tudo faz sentido, todas as peças se encaixaram. Exatamente, cara. Aí aqui eu vim aqui, eu coloquei cão, ponto, nome, cão. Eu vou colocar um nome para ela aqui, as cão. E aqui as competição. Aí eu vou executar isso daqui, ele me deu erro. Por quê? Porque não tem nome cão, né? É só nome. Aí beleza. Aí aqui ele traz aqui o nome do cachorro e qual competição ele participou. Aí vamos supor, eu vou deixar isso aqui de ladinho aqui, eu vou abrir outra consulta aqui. Vamos supor que eu tive outra competição. Eu vou inserir aqui, insert, into, competicão. Aqui, código 2, competição do cão mais feio. Cão mais feio. Cão mais feio. Esqueceu o... Esqueci o... Eu sempre esqueço, cara. Caramba! O que eu esqueci agora? Eu esqueci de colocar o valores. Gente, já é meia-noite, eu tô cansado. Tá? Dá um desconto. Beleza. Incluir aqui. Se eu rodar essa consulta aqui de novo, continua a mesma coisa, certo? Agora, eu vou fazer a seguinte relação aqui. Cão, competicão. Valores. Código 2, que é o próximo sequencial da tabela. Aí aqui, a cão competicão é código cão e código competição. Eu vou incluir o código do Bill, que é o 1. Só que o Bill participou da competição 2, que é a do cão mais feio. E nessa ele ficou em segundo lugar. Então aqui ficou o código 2, que é o segundo registro nessa coluna de cão competicão. O código do cachorro que participou dessa competição, no caso o Bill, e o código da competição que ele participou e a posição que ele ficou. Eu vou executar isso. Se eu vier aqui de novo nessa relação e executar, você vê que aparece 2 registros. O Bill na competição de melhor cachorro e o Bill na competição de cão mais feio. E é basicamente isso. Agora vamos fazer diferente. Eu vou inserir outro cachorro. Insert into cão. Código 2 também. O nome dele, Rex. Ele só pode estar em primeiro em uma das competições. Exatamente. Seria estranho se ele tivesse nas duas. Mas é que tá, ele pode estar nas duas também, né? Vai que os juízes são diferentes, a questão de beleza é relativa, né? Mas beleza, essa parte não vem importância, não. Beleza, Rex. Aí aqui, pai do Rex. Exatamente, hahaha. Aí aqui, eu não vou mexer na questão de raça, na questão de tutor, porque vai complicar minha vida aqui agora. Mas beleza, incluímos aqui. Agora o Rex, ele vai participar de uma das competições também. Aqui, cão, competicão. Ele vai participar da competição de cão mais feio, porque ele é feio pra caramba. Aqui 3, que é a próxima. Aí aqui o código do cachorro, que é 2, que é o segundo, que é o cão aqui. Eu esqueci do O de novo. Ele participou da competição de cão mais feio e ele ficou em primeiro lugar. Executei. Aí agora você vê aqui como é que vai ficar o resultado da consulta que eu vou executar. Você vê aqui, competição de cão mais feio apareceu 2 vezes. Uma vez o Bill, uma vez o Rex. Agora vamos supor que eu só quero ver a competição de cão mais feio. Eu vou vir aqui nessa consulta, eu vou colocar um end, competicão, ponto, código, competicão, igual a 2. Ele só vai me trazer os cachorros que participaram da competição de cão mais feio. O Bill e o Rex. Ele não me trouxe a competição de cão mais bonito, de melhor cão. E é basicamente assim que funciona. Isso aqui você também consegue fazer com um join.
É a mesma coisa, só muda a forma como você escreve. Mas eu não vou mostrar agora porque não faz diferença. Aí vamos supor que eu quero ordenar. Eu viria aqui, eu colocaria um order by. Então, ponto nome. Ele vai trazer ordenado alfabético. Não vai mudar nada, né? Porque Pio e Rex está na ordem já. Só que se eu colocar um desk, ele vai ordenar em ordem alfabética ao contrário. Ele vai trazer aqui Rex e Bill. Agora vamos supor que eu queira trazer o nome do dono desses cães. Vamos complicar essa desgraça mais ainda. Eu vou vir aqui, eu vou incluir tutor nessa relação. Eu vou vir aqui, eu vou amarrar um no outro. End tutor.codeTutor é igual a cão.codeTutor. E aqui eu vou trazer tutor.nome as tutor. Tá começando a ficar grande aqui. Eu vou diminuir o tamanho da fonte. Acabei tudo dentro da testa. Beleza, vou executar isso aqui. Ele me trouxe o nome do tutor. Por que que eu consigo fazer isso? Porque todas as tabelas estão relacionadas a partir do código. Tá criando uns palavrão aí. Cara, é tudo coincidência, tá? Se eu colocar uma coisa que não deve aqui, Twitch, saiba que é pura coincidência. E é basicamente assim que funciona a relação entre as tabelas. Todas as tabelas do MySQL são relacionadas umas com as outras. Você pode ter uma tabela isolada? Pode ter uma tabela isolada, mas é raridade. E você faz dessa forma todas as conexões entre as tabelas. E assim, isso aqui é o básico do SQL. Você tem muitas outras coisas. Você consegue criar funções dentro do SQL. Você consegue criar views que são consultas salvas que funcionam como tabelas. Elas, eu diria que são tabelas virtuais, porque para você elas funcionam como tabelas. Só que na verdade elas são consultas prontas. Eu poderia pegar isso aqui tudo e salvar uma view que iria sempre me retornar tutor, cão e competição. Sem eu ter que digitar toda essa conexão aqui. Mas isso daí é coisa para outro dia, porque isso aqui já foi demais. Já é muita coisa para pouca coisa. Eu já me desviei demais do assunto. E eu acho que é isso por enquanto. Por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado para entender alguma coisa daí. Espero que saia algo daí. Se vocês não entenderam nada aí, você pode me xingar depois. E se tiverem dúvida depois, manda pra mim aí. Ou vem em outra live aí. Instagram, TikTok, YouTube. Pode mandar as dúvidas. E eu respondo lá. E acho que é isso. Tá bom. Por hoje é só. Cansei. Beleza. Vamos ver aqui. Eu vou ver alguém pra mandar uma raid. Vamos ver quem tá online. Quem tá online. Quem tá online. Quem tá online. Segunda-feira é difícil ter alguém. Ah, a Nina tá online. Ela tá desenhando. Vamos sair desse monte de código. O Ultron e a Skynet para lutarem entre si. Boa. Amanhã não, deixa pra segunda, cara. Eu tô cansado. Bem, eu vou mandar vocês pra Nena. Ela tá fazendo live desenhando. E ela é bem legal. Eu gosto da Nena. Nena é simpática. Nena Ni. Eu sigo ela. Aí sim, cara. Você vai gostar. Bem, mais uma vez, obrigado por terem me aturado falando durante horas sobre programação em SQL. Desculpa eu ter perdido o rumo da conversa em alguns momentos ali. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até a próxima.